Bom dia. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem e eu estive pensando essa semana que muitas vezes a gente passa os dias, passa semanas, meses talvez, muito tempo sem ouvir a voz de Deus, sem sentir uma resposta clara de Deus. E às vezes a gente passa muito tempo sem ver as grandes obras nas coisas simples do dia a dia. As grandes obras que Deus faz em nós, que Deus está fazendo na igreja, que Deus está fazendo em todos os lugares. E a pergunta que eu faço nessa manhã é se você tem escutado a voz de Deus na sua vida. Se isso tem sido constante, se isso tem sido real, ou se não. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos 8, 26 a 40. Essa mensagem, coloquei o título de Se Movendo no Espírito, e essa é uma passagem surpreendente. É uma passagem que eu gosto muito, aliás, todo o livro de Atos, quem não gosta, né? Principalmente o começo ali. E no verso 26, Atos 8, 26, eu vou ler na NVI. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem nas Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: Olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Essa passagem é muito interessante, porque nós temos aqui o Filipe que está aqui nessa passagem não é o apóstolo, tá? Ele é o Filipe o evangelista, ele é mais conhecido como Filipe o evangelista. Interessante que ele é um dos 7 diáconos. Sabe aqueles 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos no começo de Atos para ajudar nas tarefas diárias, especificamente para cuidar das viúvas, no qual um deles era Estevão, foi martirizado logo no começo. Ele era um desses 7, o Filipe.
E o interessante é que a escolha dos 7 diáconos, o parâmetro, o padrão que eles precisavam, qual era? Vocês se lembram? Eles precisavam ser homens de testemunho, de boa conduta, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E Filipe era um deles. Filipe também era um daqueles 70, que quando Jesus estava ali discipulando, ele enviou, lembra? De duplas. Vai de 2 em 2, passando nas casas, evangelizando, curando, libertando e pregando o evangelho. Filipe era um desses. Filipe era um discípulo de Jesus. Não era tão próximo como os apóstolos, mas ele era um discípulo de Jesus. E aqui então, Filipe, o que Filipe estava fazendo ali, né? Onde ele estava? Pouco antes, no bloco de texto anterior a esse que nós lemos, Filipe ele está pregando em Samaria, mais ao norte. Por que ele está lá? Eles foram dispersos, os cristãos foram dispersos de Jerusalém por conta da perseguição. A perseguição estava intensa. Os únicos que não saíram foram os apóstolos, eles ficavam escondidos. Se vocês lerem, alguns já estavam até jurados de morte. E o líder da perseguição, quem era? Esse é um detalhe legal. Era Saulo, perseguidor da igreja. Saulo que depois se torna Paulo, o apóstolo. Ele é quem pegava os cristãos e prendia na prisão. E por conta dessa perseguição, Filipe, junto com muitos outros discípulos, eles se dispersam, eles saem de Jerusalém, começam a pregar em outros lugares. E Filipe estava lá ao norte de Samaria, pregou para multidões. E nessa passagem anterior a essa, Filipe ele pregou para grandes quantidades de pessoas, não foi para uma pessoa específica. E aqui a gente consegue perceber um contraste entre o texto anterior e o texto de agora. Lá ele fazia sinais e maravilhas e, detalhe, unânime, todo o povo de Samaria prestava atenção no que Filipe falava. Inclusive, aquele que era Simeão, se eu não me engano, que era o feiticeiro, também se converteu. Houve grande transformação naquele povo. E após isso, 2 dos apóstolos vão lá e batizam todo mundo no Espírito Santo. E então Filipe agora chega no nosso texto, ele é enviado pelo Espírito Santo para um outro lugar muito específico. E como a gente viu, logo lá no começo, qual foi a instrução que o anjo do Senhor disse para o Filipe? Vá para o sul, lembrando que ele estava no norte, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então Deus deu uma instrução muito certeira para Filipe, é para você ir para essa estrada aqui, tá bom? Tá. Qual foi a resposta de Filipe? Ele nem deu resposta, ele se levantou e partiu. O interessante é que ele não hesitou. Ele não ficou pensando, mas é longe, hein? Não tenho cavalo, não tenho carruagem, tem que ir a pé. É muito longe, né? Vai demorar, vai cansar. Ele não questionou. Mas sei não, hein? Vou fazer o que lá? Estou aqui pregando para grandes multidões, todo mundo me escuta. Tá legal aqui. Estão formando uma igrejona aqui, ó. Eu vou para lá para quê? Não, ele não fez isso. Ele se levantou e partiu. E aqui já fica uma primeira aplicação. Se Deus está te chamando, não hesite. Se levante e vá. Mas eu não estou preparado. Às vezes a gente fala isso, eu não estou preparado, eu não me acho espiritual o suficiente, ou maduro o suficiente. Deus te prepara, e te prepara no caminho. Uma coisa que o nosso irmão Ciro sempre fala, nós precisamos pôr o pé na água. Não é isso, seu Ciro?
A gente precisa pôr o pé na água para as coisas acontecerem. Nós acabamos de cantar, acabamos de louvar ao Senhor que Deus é um Deus poderoso que abre o caminho no mar. Ele te prepara no caminho. Ah, mas eu não tenho condições. Quem dá as condições? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o Todo-Poderoso? Deus te dá as condições necessárias. Continuando, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. O interessante é que ali o povo de Samaria, mais ao norte, eles não tinham os livros dos profetas. Eles tinham só a Torá, só o Pentateuco. E aqui outro contraste, ele vai pregar o evangelho para um oficial que estava lendo um livro dos profetas. Isso quer dizer que ele tinha acesso a esses livros, não era qualquer pessoa. E outra coisa é que ele era um homem, o eunuco, era um homem no qual ele temia Deus. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Ele estava voltando para casa. Outro detalhe que nós vamos ver mais à frente, ele era um homem interessado e sedento pela palavra. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então você imagina a cena, a carruagem andando, Filipe lá, né? Vou me aproximar. Acelerou o passo, se aproximou. Deus direciona Filipe para se aproximar dessa pessoa específica, desse eunuco. Tudo muito específico. E novamente, chegando ali, ele não sabia. Primeiro ele foi para a estrada, foi por partes, né? Deus não revelou para ele o plano completo. Falou, só vai. Parece que testa a fé, né? E ele foi. Segundo passo, agora você vai perto dessa carruagem. Tá bom. E ele foi. Entende como a sensibilidade do Espírito é muito importante? Porque ele vai falando e dando instruções pouco a pouco. E Filipe não hesitava, simplesmente ele ia. Ia ouvindo e ia fazendo, ia ouvindo e ia fazendo. E a situação era complicada, porque a abordagem do Filipe para um oficial, naquela situação, era um pouco constrangedora. Vocês pensam comigo, um viajante, há muitos dias viajando, sujo, sem carruagem, sem nada, não era um oficial, não era conhecido, se aproxima de um oficial dentro de uma carruagem. E aí Filipe, com ousadia, ele vai e faz isso. Ele fala com o oficial, que é o eunuco. E interessante que quando ele chega perto, ele ouve. Ele lendo Isaías. Ele ouve. E aí Filipe, ele já faz a abordagem. O Senhor entende o que está lendo? O eunuco, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Né? E com muita humildade ali, o eunuco oficial convida Filipe para subir para a carruagem, sobe, senta ali do lado dele e começa essa conversa, né? E quantas vezes a gente fica pensando na nossa imagem? Quantas vezes a gente fica travado, né, com medo, parado, a gente não faz algo que às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou chegar nessa pessoa, vou falar de Deus, eu sei que ela está precisando, eu sei o que ela está passando, mas não sei, acho que vai ficar um pouco chato, eu vou parecer aqueles crentes chato que incomoda, acho que eu não vou fazer isso. Ah, eu não sei, eu não sei o que falar, eu não vou fazer isso. Mas a lição aqui é que simplesmente a gente precisa obedecer. Porque se o Espírito de Deus está incomodando você para pregar o Evangelho, para falar alguma coisa para aquela pessoa,
Às vezes aquela pessoa está precisando de um consolo. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra de Deus naquele momento. Mas a gente impede com o nosso próprio eu. Porque, minha imagem, o que os outros vão pensar de mim? Felipe não ligou para isso. Felipe todo sujo, todo daquele jeito, né? Ele simplesmente foi e obedeceu a Deus. Nós precisamos obedecer. A gente não tem a capacidade por nós mesmos de convencer ninguém. Nós não convencemos ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Isso quem faz é o Espírito Santo. Mas o nosso papel é pregar, é falar, é anunciar as boas novas. Nós precisamos sim ter uma conduta exemplar e tudo mais, ser modelo legal parecido com Jesus. Mas se nós não falarmos, quem vai falar? E o etíope olhou Filipe ali, viu a oportunidade de que ele era uma pessoa que poderia explicar as Escrituras, explicar o que ele estava lendo, chamou ele para dentro, e o eunuco estava lendo a passagem, essa aqui, verso 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E a pergunta do eunuco era: de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? A dúvida do eunuco era: será que Isaías está falando dele mesmo? Ou ele está falando de outro, um que está por vir? O Messias prometido. E então Filipe, a partir desse ponto das Escrituras, de Isaías, ele anunciou as boas novas de Jesus para o eunuco. E quantas pessoas ao nosso redor não é como esse eunuco? Pessoas que estão procurando respostas. Muitas vezes a gente convive com muitas pessoas que no fundo, no interior delas, elas estão com dúvidas. O eunuco, ele tinha sede para entender melhor. E muitas pessoas têm procurado entender melhor a vida. Sabe aquelas perguntas, propósito, qual que é o propósito da existência? O que eu estou fazendo aqui? Será que a vida é só isso mesmo? Será que a gente está programado aqui para nascer, viver, morrer desse jeito como todo mundo? Que sentido faz isso? O que tem sentido? São perguntas que estão lá dentro, muitas vezes. E quantas pessoas não estão assim? E assim como Filipe, nós que entendemos a palavra, entendemos o plano de salvação de Jesus Cristo, nós carregamos a verdade. A verdade está em nós, as boas novas, o Evangelho, a graça de Deus. Para pregar o Evangelho não é preciso muito. Se você já é um discípulo de Jesus, o seu testemunho de transformação já é uma forma de pregar o Evangelho. Não precisa de teologias rebuscadas, palavras difíceis. Mas o seu testemunho, a sua vida, a transformação que Deus faz todos os dias na sua vida, já é um testemunho poderoso. Muito efetivo. E para chegar nesse assunto, como eu faço? A gente tem vou dar uma ilustração aqui, que é real, na verdade. Fique sensíveis às oportunidades. Quando a gente estava lá na Juvep, no projeto missionário, entre nós ali do Bosque, nós conversávamos, né? Então, todo dia à tarde, 1h30, saíamos para evangelizar de casa em casa. E ali 5h30, a gente voltava. E quando a gente voltava,
todo mundo ficava conversando. E aí, como é que foi? Como é que foi lá? Como é que foi na sua casa? Você conseguiu conversar? E uma coisa que a gente sempre falava, um termo que a gente usava era assim: você aproveitou o gancho? Tem que ir pegar o gancho no meio da conversa para você não chegar, tal, se apresenta, eu sou tal, a gente veio aqui, estamos aqui com a Juvep, no projeto missionário. Aí já começa lá em Gênesis, porque Deus criou o mundo e começa já a pregar. Não é esquisito isso? E no nosso dia a dia é a mesma coisa. Às vezes você está conversando com alguém, conversa aleatória, não precisa ser nada específico, simplesmente conversando, conhecendo a pessoa está falando dela, da família, de alguma coisa. Ela vai acabar falando alguma coisa, abrindo o seu coração de algo que está incomodando ela. Algo que está incomodando, ou um momento difícil que ela está passando, ou uma área que está complicado. Porque está difícil com os meus filhos, não estou conseguindo educá-los, eu não sei o que acontece. Aí está um gancho. E aí você começa a falar, em casa, tal, e vai, eu sei que é difícil. Isso é o gancho, isso é uma oportunidade. E ali Filipe, o que ele fez? Ele escutou ele falando do profeta Isaías, ele já lançou uma pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Não. Esse é o gancho. E aí Filipe já entrou abordando, e a partir daquele texto, Filipe pregou as boas novas. Talvez você não encontre ninguém lendo, ou talvez encontre a palavra de Deus. E aí você pode fazer igualzinho Filipe fez. Você está entendendo o que você está lendo? Mas, no dia a dia, pode ser outro tipo de conversa. E as pessoas vão querer te escutar. Vão querer. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E é Ele que faz esse entendimento na vida das pessoas. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O fechamento dessa narrativa, desse relato, é impressionante. É algo fora do normal, sobrenatural, é um sinal divino. Filipe, ele batiza o eunuco, que tinha acabado de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E logo depois disso, o que acontece com Filipe? Ele é teletransportado. Não sei se Deus pensou assim, meu servo, meu filho, andou demais, né? Veio lá do norte, desceu aqui para o sul, agora eu vou falar para ele lá para Cesareia. Não, vou dar uma forcinha para ele. Deu um teleporte ali, foi. Apareceu lá. E Filipe continuou fazendo o que ele estava fazendo, pregando o evangelho. Não temos relatos dos sinais e maravilhas ou das coisas extraordinárias e sobrenaturais que Filipe continuou realizando através do poder de Deus, mas com certeza ele continuou realizando muitos sinais e maravilhas. E nós estamos aqui como Filipe, porque nós somos cartas vivas. Nós somos marcados pela graça. Somos marcados pela salvação de Jesus. Nós fomos remidos dos nossos pecados. E se nós estamos aqui, temos um propósito. Como igreja de Cristo. Como servos de Cristo. E concluindo. Se Deus está te chamando, e quando eu falo chamar aqui, não é um chamado específico para um ministério integral, pastoral ou missionário. Não só isso. Não só isso, é também. Mas se Deus está te chamando para discipular, se Deus está te chamando para servi-lo,
Se Deus está te chamando para evangelizar alguém, levante-se e vá. Não questione, não hesite, obedeça. E eu tenho certeza que você vai provar desse poder. Sabe por quê? Porque quando a gente está cumprindo a ordenança de Jesus, coisas sobrenaturais acontecem, porque tem um propósito por trás disso. Não é poder por poder. O poder emana do Todo-Poderoso, do nosso Senhor, com um propósito. E lá na ponta é o quê? Alcançar vidas que Ele tanto ama. E se Deus está te chamando, agora pensando em você, para o arrependimento, para um quebrantamento, para um acerto, seja com Deus ou com outra pessoa, levante-se e vá. Não hesite. Se você tem que se humilhar, se humilhe. Se você tem que dobrar o seu joelho e clamar a Deus para que Ele destape os seus ouvidos e abra os teus olhos, faça isso. Não hesite. Mas busque a presença dEle. Não há lugar melhor do que estar na presença dEle. E nós temos isso, esse livre acesso. A gente pode fazer isso quando quiser. Isso é maravilhoso. Faça isso, levante-se e vá. E agora, mais especificamente, se Deus está te chamando para plantar uma igreja, levante-se e vá. Sendo em Jundiaí ou em outro lugar. Levante-se e vá. Se tem um incômodo dentro do teu coração, se Deus está te chamando para esse ministério tão maravilhoso que é plantar uma igreja, levante-se e vá. Não hesite. Não fique pensando, mas e o trabalho, e isso, e é que eu vou largar aqui. Não pense nisso, porque se você já é um discípulo de Cristo, você já largou tudo por amor a Ele. E eu tenho certeza que nesse trabalho nós veremos grandes coisas acontecendo. Porque não é a nossa vontade, simplesmente, mas é a vontade do Pai. E quando o Pai quer, as coisas acontecem. Se você não está sendo discipulado, mas quer ser discipulado, quer ter uma pessoa para caminhar junto, para aprender mais, para chegar mais perto de Cristo, para ser um discípulo de Cristo mais maduro, para ter alguém para prestar contas, alguém para poder abrir o coração. Não hesite, procure. Mas como eu faço? Procure alguém da liderança, procure alguém da equipe pastoral, procure os presbíteros, procure a coordenação da Envisionar, procure. Nós temos pessoas muito capazes, de coração aberto, dispostas a discipular, esperando a oportunidade de Deus. E às vezes Deus está esperando a outra parte se manifestar, porque às vezes não conhece. Mas procure, se envolva no discipulado. Nós temos visto quanto crescimento consistente Deus tem dado à igreja através do discipulado. Porque a ordenança de Deus é clara. E Ele nos envia, e quando Ele nos envia, em Mateus 28:19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você, na sua vida, tem aquela pessoa no qual você lembra de vez em quando, você sente no coração, fala, nossa, aquela pessoa está precisando, aquela pessoa precisa conhecer a Deus, aquela pessoa precisa voltar para Deus. Sabe o que você precisa fazer? Se aproxime da carruagem. Se aproxime dessa pessoa. Como eu falei, não precisa chegar pregando o evangelho, acusando moralmente, que isso, que aquilo, que você precisa mudar. Nada disso. Mas simplesmente se aproxime, comece a conversar e fique esperto nas oportunidades que Deus vai abrir através dessas conversas. Pregue as boas novas e fique atento.
E se não tem ninguém assim na sua vida que você olha e fala, eu acho que eu preciso falar de Jesus, ou se não tem ninguém assim, simplesmente ore e se disponha para Deus. Deus traz essas pessoas. Deus acrescenta o corpo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque com esse relato sobre Filipe, seu discípulo, servo do Senhor, no qual o Senhor fez grandes coisas, nós conseguimos ver claramente, Senhor, o teu poder indo à frente. Podemos ver aqui um homem cheio do teu Espírito, que escutava claramente a sua voz. Aquilo que o Senhor falava para ele fazer, ele simplesmente fazia. Deus, nos dê essa sensibilidade, Senhor. Encha-nos, Senhor, com teu Espírito. Que possamos ser como Filipe, Deus, escutando a sua voz e obedecendo. Que possamos, Deus, pregar o Evangelho com ousadia. Pregar o Evangelho sem pensar no nosso próprio eu, ou nas situações constrangedoras que passaremos, porque isso não importa. Não importa. Nos dê, Senhor, um coração evangelista, um coração no qual não consegue guardar para si esse tesouro maravilhoso que nós temos, que é o Senhor, que é a verdade. Nos ajuda, Senhor, a termos esse coração, Senhor. Nos ajuda, Deus, a termos os joelhos dobrados, cada vez mais. Que o nosso temor ao Senhor aumente, que o nosso eu diminua todos os dias. Nos ajuda, Senhor, e coloca, Senhor, em nosso coração sonhos que vêm de Ti, projetos que vêm de Ti, planos que vêm de Ti, porque nós queremos andar como Filipe andou, no centro da Tua vontade, realizando a Tua obra. Queremos ser servos do Senhor, como Filipe era, tementes, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como já foi falado, o Dia da Mocidade. Estamos celebrando, esse dia foi instituído em Assembleia Geral, há não sei quanto tempo atrás. O pastor Luiz deve saber. Eu gostaria nesse momento de chamar todos da mocidade aqui na frente, quem está aqui, para representar. Eu sei que a maioria não está, mas nós gostaríamos de orar por vocês. Ontem nós tivemos a celebração do Dia da Mocidade, que o SEMEC realizou. O SEMEC, para quem não sabe, é a Confederação das Mocidades Holiness. E nós temos aqui um representante da Confederação das Mocidades Holiness. Tá? Esse pessoal suba aqui no palco, porque precisa enquadrar vocês no vídeo, tá? O pessoal de casa assistir também. Só que pode subir aqui, Guilherme. Então esse é o Guilherme Catai. Atualmente ele está em Pompeia, de volta, que é a igreja mãe dele, mas ele passou uma temporada em Bauru, na missão Bauru, com a pastora Miriam. Ele é o vice-presidente da igreja, membro de Pompeia, tudo ao mesmo tempo. E também ele é candidato a ministério pastoral. Ele tem um chamado muito claro, e já está fazendo seminário. E ele é do SEMEC, ele é da confederação, ele é da atual gestão. Veio para ajudar na live ontem, né, para realizar a live. E eu gostaria de pedir uma oração representando a liderança das mocidades Holiness. Amém? Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor, que o pastor Marcelo pôde trazer. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós, Pai, porque mesmo hoje, Pai, o Senhor continua falando conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Pai, como SEMEC, Pai, eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre todos os jovens, sobre toda a mocidade, Senhor.
da Igreja Holiness do Bosque, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre cada jovem aqui, Pai. Que a busca constante, Pai, pela santidade, Pai, queime e arda no coração de cada um desses jovens, Senhor. Que a Tua sabedoria, Pai, esteja sobre eles, Pai. Deus, que quando o Senhor falar, Pai, que eles possam ouvir, Pai, possam obedecer, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado pelos jovens desta igreja, Pai. Que a igreja possa continuar os abençoando, os enviando, Senhor. Deus, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar sobre eles, Pai. Que eles possam Te buscar, Pai, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Deus, está sempre, Pai, buscando arrependimento, Senhor, e comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica o nosso agradecimento, podem sentar-se. Nós, como liderança, equipe pastoral, como diretoria, nós agradecemos a todos os jovens do Bosque, porque a pandemia chegou, né? E se vocês perceberam, hoje no nosso culto, a maioria são jovens que estão ministrando, seja louvor, ajudando na mídia. E se não fosse por eles, ia ser muito mais difícil. Então, nós agradecemos, trabalharam demais e vão continuar trabalhando bastante. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Nosso agradecimento especial pela Massal e pela Sayuri. Atualmente são os dois que estão liderando a mocidade. Tá? Já estão passando o bastão. Ano que vem já não serão mais eles. E entra outra liderança, que é o Daniel, o João Paulo e a Sara. Então nós agradecemos. Eles pegaram um período mais difícil de todos, né? Pandemia. Mas permaneceram firmes, fiéis, realizando célula, culto todo sábado, pregando, preparando mensagem. Todo o pessoal que fez louvor também, online ali, sozinho, voz e violão. Nosso muito obrigado. E isso foi muito importante para manter a comunhão, para o crescimento. Então, nós te agradecemos mesmo, a gente reconhece. E obrigado. Amém. Vamos ter algum aviso? Quer depois da bênção? Depois?